Beleza, eu queria começar puxando algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: qual a sua percepção? O RPG é um jogo basicamente por conta das regras ou não? Não necessariamente. Ele é um jogo porque ele tem regras, sem dúvida. Sim. Se ele não tivesse regras, ele ia ser uma brincadeira, mas não ia ser um jogo, ele ia ser um faz de conta, como a gente fazia quando era criança, o nosso polícia ladrão que jogava na rua com a molecada. Sim. Aquilo é uma brincadeira, mas não é um jogo, não dá para você saber quem ganhou, quem perdeu. Ganhava quem tinha mais lábia, né? Que eu falo, eu te acertei primeiro! Não, você não me acertou, não. É verdade. Então, mas aí quem ganhava no grito ganhava. Então não era muito um jogo, né? Era mais uma pentelhação ali, uma brincadeira. Sim. Então, sem a regra, o RPG vira isso também. Sim. Sim, beleza. Mas se a gente seguir até eu fiz essa proposição para tentar montar uma linha de raciocínio aqui. Independentemente do RPG ter uma série de regras, um conjunto básico de regras, não importa o sistema que a gente tá falando, todos eles têm um conjunto de regras ali. Ainda você tem toda a parte da narração, do desenvolvimento, da criação mútua. A gente costuma dizer aqui que o RPG talvez seja a forma mais caótica de se contar uma história de forma mútua, sabe? Tipo, é muito bagunçado, mas a história vai saindo. Qual, na sua opinião, deve ser o equilíbrio para você não atrapalhar esse espírito narrativo e não flexibilizar, assim, flexibilizar até onde e não flexibilizar até onde, entendeu o que eu quero dizer? Até onde simplesmente deixar a coisa rolar pro bem da narração, pro bem da história, pro bem do avançar do plot, ou até onde falar, não, mas peraí, a regra diz isso, então seguiremos. Qual é o dosador? Tá. A dose é a mudança, né? O que está acontecendo ali, a customização da regra, a flexibilização, ela está sendo sugerida para quê? Essa que é a grande questão. Se ela está sendo sugerida para o cara ganhar o jogo, aí não rola, entendeu? Aí Sim. Não rola. Porque o que acontece? Eu sou muito de falar sim para as ideias dos jogadores, assim, eu sou uma mãe. Eu falo sim para grande parte das ideias deles. Uhum. Mas eu sou muito mal acostumado que meus jogadores são, cara, super ligados em equilíbrio. Se eles inventam uma regra da casa que fica muito forte, o próprio jogador sugere melhorar para não estragar o jogo e tal. Uhum. Então, assim, eu já peguei muito jogador que o cara quer ser o centro das atenções, ele não quer jogar. Ele quer ser o bonitão, o cara que resolve tudo. E ele tá sugando a diversão dos outros, incluindo do narrador. E aí, esse cara ele se apoia muito nas regras para fazer isso, e se você der uma regra opcional para ele usar, ele vai destruir o seu jogo com aquilo. Então, esse cara, ele é o jogador bomba, né, cara? É o cara que você precisa jogar pelas regras certinho com ele, senão vai estragar o jogo com todo mundo. Mas, enfim, a medida do que dá para customizar, o que não dá, normalmente, qual a intenção dessa customização? É para deixar mais legal? Ele tá mais legal, mas ele ainda tá no espírito da aventura, que também tem isso, né? Sim. O cara quer jogar como Goku, mas vocês estão jogando Game of Thrones. Não tem como ser o Goku no Game of Thrones. É um bom ponto. Então, segura aí. Não dá. Eu não quero falar não para tudo, mas vamos negociar isso aí. A segunda coisa, assim, a regra, ela tem que fazer o jogo fluir legal, sabe? Se tem uma regra que tá atrapalhando o jogo, eu corto ela, assim. Eu faço isso muito no Call of Cthulhu. Inclusive, eu cortei tanto as regras do Call of Cthulhu, não porque as regras são ruins, mas as regras não são para o estilo de jogo que eu queria. Eu queria um jogo menos ligado aos mitos de Cthulhu e mais de sobrevivência e horror, tipo um Resident Evil, assim, sabe? Então, para adaptar esse estilo, aí eu transformei as regras de Cthulhu em outro jogo, basicamente. Mas o que você tem que fazer nessas horas? Você não pode convidar seu amigo para jogar, ou sua amiga, para falar, vamos jogar Call of Cthulhu. E a pessoa senta na mesa e tem um outro jogo na frente dela que ela não reconhece, ou ele não reconhece. Tem um lance de expectativa aí, né? O cara precisa olhar para aquilo e se sentir confortável, né? Exatamente. Então, quando você vai, cortar regra, tudo mais, você tem que já trazer o que você está fazendo de cara. Falar, estamos jogando Call of Cthulhu com regras modificadas para esse tipo de jogo. As regras modificadas são essa, tô cortando isso, tô cortando aquilo.
Aí você topa jogar? Beleza, topa, entendeu? Pra você não pegar a pessoa de surpresa e ela falar, pô, eu vim com a expectativa de jogar Call of Cthulhu e tô jogando outra coisa aqui e não tô gostando. É que, a gente tá falando de regra, ela tem que ser dada antes do jogo começar, né? Porque você fala assim, faz um personagem de D&D, você monta o personagem na regra, na ficha ali, normal, no que diz o livro, e aí o cara fala assim, agora eu vou cortar tal regra, e essa regra que ele cortou quebra o seu personagem. Fala assim, porra, agora, tipo, eu gastei 15 pontos pra ter, sei lá, X coisa, e agora ela não faz sentido mais. Todo mundo faz de graça. Só Tem que eu muito paguei mestre por que isso. corta combo, mudando regra, e se estimula muito o jogador que pensou naquele combo, porque o jogador tem muitos tipos de jogadores diferentes. Tem o combeiro, cara. O combeiro, ele quer viver uma fantasia de poder. E isso não é exatamente ruim, entendeu? Isso tá sob controle se você souber lidar com ele. Mas você cortar ele cortando regra, eu acho muito ruim, porque o cara vai sentir que não tem como ele vencer, não tem como ele conquistar nada, entendeu? Parece E que, ele parece que o mestre tá contra ele, né? Porque aí parece até que vai contra o cara. Exatamente. Tipo, é como se ele fosse o John Jones, vai falando de UFC de novo. O John Jones, de repente, baixa uma regra lá que se você tem uma envergadura de mais de 2 metros, você não pode lutar. Que culpa ele tem por ter um braço de 7? Não tem culpa nenhuma. Ele foi feliz nisso. Os outros lutadores que têm que se adaptar a ele e conseguir vencer ele. Então, para você lidar com um jogador combeiro, lidar primeiro que já é um termo errado. Você não tem que lidar, você tem que abraçar o combo. Deixa o cara destruir 80 goblins, o cara vai sair com um sorrisão no rosto, sabe? Mas o jogo tem que ter desafio. Se o jogo para de ter desafio, aí é um problema mesmo. Então, aí vale a pena, aí de repente vale a pena apelar para uma regra justamente para tentar trazer novamente, na sua opinião, o equilíbrio para a mesa. Se talvez você tenha um combeiro lá que ele tá tirando de giro o jogo, você tá percebendo que o negócio tá saindo fora, você prepara um puta encontro, um puta boss legal, um puta covil diferente, um monte de mistério, os caras investigam, chega na hora o cara, sei lá, ele aperta 32 botões ao mesmo tempo, solta o especial do Ryu, consome a tela inteira e tudo explodiu. E aí todo mundo na mesa fala assim, porra, mano, mas nem joguei. Uhum. Pô, quando isso acontece, talvez valha a pena pesar um pouco a mão nesse sentido, ou nem assim? Eu posso falar que você já fez isso sem querer, Di? Aí, pronto, sem querer, não querendo? Ah lá, mano, ele falou que nós ia brigar aqui, tô começando. Vai brigar. Você fez? Você fez? A gente começou a jogar RPG agora, a gente tem uma mesa fixa aqui, acho que o Di não falou ainda nessa live, mas a gente tem uma mesa aqui que chama Zentor Beast, que a gente joga todo sábado. E na primeira temporada dela, a gente tinha um mago no grupo que ficava invisível pra tudo, e isso trouxe alguns problemas pra mesa, porque tudo ficava invisível, tudo passava. E nessa última mesa, uma vez a gente ficou invisível, e lá existia naquele covil uma criatura que enxergava o invisível. Tinha visão verdadeira, sim. Coisa linda. Exatamente. Mas isso aí não é mudar a regra, não. Não, eu não mexi na regra. Então, isso não precisa, às vezes você nem precisa quebrar ele mudando a regra pra quebrar o combo. Você pode só pensar se o combo é esse. Então essa criatura é imune a isso. Sim. Bate de outro jeito. Cara, tem criaturas no nível do jogador, elas são inteligentes. Elas são inteligentes e você pode usar de uma palavra feia aqui, que chama metajogo, para interpretar essa inteligência da criatura. Porque se você, cara, o mago do grupo fica usando a invisibilidade toda hora e tá passando por todos os desafios como se não fosse nada. Beleza. Se ele for enfrentar um beholder, por exemplo, o observador ele é inteligência, ele tem uma inteligência genial e ele tem como encantar outras pessoas, ele tem como se planejar, ele é um paranoico mastermind. Então, quando o seu grupo de aventureiros entrar no covil do beholder, o beholder já sabe que esse mago solta muita invisibilidade, ele já sabe que o bárbaro entra em raid e sai correndo para frente, ele já sabe. Por que o beholder já sabe? Porque você tá mestrando para essa galera e você sabe, e você é o beholder. Como que o beholder... Ai, mestre, mas como que o beholder tá sabendo tudo isso? Cara, o beholder tem recursos. Ele tem recursos, eu não vou nem falar quais. Você nem fala os recursos, tá? Que é até pior você falar. Mas digamos que ele tem uma bola de cristal, cara, bola de cristal, um mundo mágico. Ele ficou observando o grupo em outras missões, sabe? Ele viu o grupo lidar com um grupo de minionzinhos dele que ele pôs lá justamente para saber quais são as fraquezas do grupo. E ele preparou uma armadilha customizada para esse mago que fica invisível. O mago fica invisível, explode um saco de farinha, aquela farinhazinha fina, acabou a invisibilidade dele. Agora ele tá todo
supermercado de farinha. Acabou. Ele foi baixo orçamento ainda, não sou nem bem visível. Caiu lençol em cima dele, agora ele é um fantasminha. Um saco de farinha, pronto, tá resolvido. Mudar a regra para balancear é problemático. Mas usar de metajogo para balancear, você só não fala que você tá fazendo isso. Você só não conta. Você só não conta para ninguém. Mas fica até mais legal, cara, pra galera, entendeu? É uma palavra ruim. Sim. Guarde para você que você tá fazendo isso. Sim. Mas faça enlouquecidamente, cara. Puxando esse fio, eu concordo muito com o que você falou. E claro, a gente, quando você tá narrando qualquer coisa, quando você tá ali descrevendo os conflitos das coisas que os caras estão vivenciando, eu concordo muito com você. Você realmente precisa... Você sabe, né? É aquela velha máxima do Arthur Conan Doyle, lá, o escritor do Sherlock Holmes. Olha, eu fatalmente não sou tão inteligente quanto Sherlock Holmes, mas eu sei o final da história. Então eu tenho como, né, posicionar ele para algum lugar, para que ele possa... Isso é maravilhoso, cara. Aliás, isso é uma boa ideia para aventuras de investigação. Não comece pelas pistas, comece pelo exatamente o que aconteceu. O cara assassinou o outro porque ele queria a herança, sei lá, história básica. E aí ele fez isso como? Ele fez isso sabotando a carruagem do cara numa viagem perigosa. Beleza. Você já sabe disso. Agora, dali você pega as pistas, né? Você não vai implantando pista que você não sabe para onde vai, senão você vai enlouquecer. Essa ideia é isso. Agora, outra coisa legal de se pensar, assim, se você tem um jogador que ele fez aquela ficha sensacional do combo arregaçante monstra, assim, não torce o nariz ainda, deixa o cara, deixa ele ganhar em confiança, dê coisas pro cara, dê uma família pro cara, dê amiguinhos, dê uma esposa ou um marido, dê um castelo pro cara, porque essas coisas não são combadas, mas essas coisas você pode destruir com um vilão, entendeu? E isso vai doer nele muito mais do que ele perder metade dos hit points, isso vai doer nele como se estivesse arrancando as unhas dele. Pô, Tiano, o que falar dessa pessoa que eu mal conheço e já não gosto? Dê pra ele um item mágico que é amaldiçoado, entendeu? Que obriga ele a fazer coisas que ele não... Que agora ele é uma arma para o mal, entendeu? Dê pra ele essas coisas. Cara, só ideias boas. Você vai transformar ele numa arma do vilão. Ou você vai... você tem 30 de classe de armadura, a sua esposa tem 8. Pronto. Sensacional. Cara, entendeu? Mas isso é muito engraçado. Todo mestre fala, todo player mata a família no BG. Todo mestre reclama disso. Quando você deixa vivo, a primeira coisa que morre na história é a família. Ele só quer que você deixe vivo pra ele poder puxar por ali. Tem até uma tirinha que eu vi que é um cara chorando assim, aí fala: o que foi, senhor? O que você tá chorando? Acabei de descobrir que eu sou pai de um personagem de RPG, ou seja, ele vai morrer a qualquer momento. E eles matam todo mundo antecipadamente, fora da tela, pro mestre não ter essas peças para lutar contra ele. Exatamente.